meu nome é Laura e eu quero te fazer uma pergunta. Por que você acha que você tem que dividir tudo com os outros? Tipo assim, primeiro, que você não vai ter uma intimidade com você mesmo. Já percebeu que para você construir uma relação com você mesmo, você precisa ter uns segredinhos, umas intimidades, até umas piadinhas internas só suas? Mas não, você quer contar tudo pros outros. Você quer realmente que a pessoa entenda você perfeitamente, sendo que a única pessoa que vai entender todas as suas dores é você, então você acaba se frustrando, porque o outro também não consegue te entender. Ué, ele não é você não. Tem uma empatia ali, tudo bem, mas a maioria das pessoas não tá nem aí. Ó, entra por aqui, sai por aqui, quem é você? Então, vamos fechar um pouco mais a boca, entendeu? Segundo, as pessoas não estão nem aí, né? E tem esse amigo meu que me falou assim, ai, porque eu divido tudo com a minha namorada. Tá, e aí quando você vai ver, é a maior falta de respeito, porque a pessoa divide um pensamento aleatório que ela teve, sendo que a gente tem milhões de pensamentos, a gente vai pegar essas pontas soltas e vai simplesmente falar qualquer coisa. Gente, a grosseria, né, a falta de educação confundida com a liberdade de expressão, de falar alguma coisa, ou de sinceridade, né? É muito tênue a linha, entendeu? Tem que tomar cuidado. Você não pode falar qualquer coisa, não. Ai, mas ele é meu namorado e a gente combinou que vai contar tudo um pro outro, tá? Você vai contar coisas relevantes, você não vai contar cada pensamento que vier na sua cabeça. Que coisa mais louca, a gente não para de pensar um segundo, e aí? Você vai ficar 24 horas por dia contando pra pessoa suas questões, seus problemas? Para de querer passar pra pessoa os seus problemas, as suas questões, a sua vida, sabe? Pega isso pra você e tenta trazer de uma forma pra você lidar, porque o que eu sinto é que a gente vai até os outros querendo que a pessoa ela tenha as respostas e que ela nos dê a permissão pra fazer algo. Então a gente fica muito nessa pedindo permissão mesmo. Ah, você acha que eu devia fazer? O que você faria? Ah, o que você acha? Sabe? Você consegue pensar por conta própria. Eu também defendo a ideia de que se você tá realmente precisando de ajuda, você tem que ir até alguém, conversar, expor seus sentimentos. Mas aí você vai num terapeuta, entende? Vez por outra você vai num amigo ali, mas não é tudo que você conta mesmo pra aquela pessoa mais especial, você não precisa contar tudo do seu interior. Você tem que saber o lugar de cada coisa. Você quer resolver os seus problemas? Terapia e você mesmo. É você, não é os outros. E outra, ninguém tem que te dar permissão pra fazer nada. Eu queria fazer determinada coisa, só que estavam montando na minha alma, ai, porque você tem, você tem. Eu odeio isso do você tem. Eu não tenho que fazer nada. A gente não tem que fazer nada. No final das contas, a gente não tem que viver da forma que as pessoas falam, porque é uma escolha. Eu vou escolher viver do jeito que eu quiser viver. Enfim, eu vejo muitas pessoas falando, ai, porque você tem que viver assim, viver de outro jeito. Não, você tem que viver, achar o seu jeito de viver. Claro, né, respeitando o espaço dos outros, porque a gente vive em sociedade. Mas você tem que ter o que eu chamo de, você vai colocar o seu nome e verso no final. O meu, eu vivo no Laura verso, sabe? Eu pego o que tá de acordo com o que eu acredito, ou o que fez sentido pra mim, pra mudar minha perspectiva, e vou moldando em cima disso. Eu não posso seguir uma coisa 100% à risca. Não, porque tal pessoa, ela é de sucesso, ela falou que é assim, assim, assado. Tá, mas cadê você no meio de tudo isso? Porque, assim, o conhecimento ele vem, mas aí ele se transforma numa coisa nova. Não é pra ele vir reto e sair de você reto. É pra ele entrar e se transformar e se renovar, entendeu? Acho que eu peguei uma viagem aqui, mas você não precisa ficar pedindo a permissão pros outros pra fazer as coisas, porque basicamente você já sabe o que você quer, você já se decidiu e você tá indo atrás do outro pra falar, ai, porque vou conversar com tal pessoa primeiro. Pra quê? Essa pessoa, ela tá no seu lugar pra entender a sua situação, o quanto que isso é importante pra você, a sua dor, o valor por trás daquilo. Ela vai te responder pra você agir de uma forma que faria sentido pra você? Não, porque você vai saber. E não tem como esperar que outra pessoa saiba. Assim, é porque tem como você buscar a orientação do outro. Mas o problema é que a exceção, que seria você pedir ali uma opinião, pedir uma ajuda, acaba virando a regra. Então as pessoas delegam a vida delas, delegam as decisões. Gente, se você não consegue tomar nem as pequenas decisões, quem dirá as grandes? Outra coisa,
Às vezes eu fico muito desanimada de sair com algumas pessoas, porque eu sei que elas já não falam das coisas que eu gostaria, porque eu gosto de falar de ambição, de futuro, de projeto, essas coisas. E aí a pessoa tá assim, ai, porque... Ai, Laura, preciso te ligar, uma coisa muito importante aconteceu. Ai, porque eu fiquei com ele. Daí, foda-se, sabe? O que essas coisas importam? As pessoas estão pensando tão pequeno. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, porque aí na festa, isso e aquilo. Não tô falando que não é importante, mas é só isso? E aí, você ama a pessoa, você quer sair com ela. Mas a pessoa só fala disso. E aí, quando você expõe seus argumentos, suas coisas, seus projetos, a pessoa fica assim, aham. Como você vai se envolver numa coisa que você não se interessa? E o ponto é que, às vezes, a gente se envolve em questões que a gente não quer, que a gente não se interessa, que a gente sabe que pra nós não vai agregar em nada, simplesmente porque a gente não quer perder uma pessoa que é ou que foi muito especial pra gente. Mas sabe o que eu tô pensando? A pessoa não tá pensando da mesma forma que você. Ela não tá com esse medo todo de te perder. Porque ela, quando você fala, ela não dá atenção. Ela não rende. Não tá tendo uma reciprocidade. E não tá tendo uma preocupação da parte dela se ela tá te agradando ou não. O que ela não tem que ter, assim. Mas você tá tendo essa preocupação. Então não se preocupe em desagradar ela falando de coisas que não são do interesse dela. Porque se você não vai se impor e falar, tipo assim, ô, mano, dá uma segurada aí, né? Para de falar disso. Então, começa a falar do que você quer, sem deixar que a pessoa, que esteja tudo na mão dela. Não, porque eu sei que ela não dá bola pra essas coisas de projeto e tal, então não vou falar nada, não. Pô, então nem sai com essa pessoa. Ou, se ela é importante e você quer manter ela na sua vida, aprenda a falar de um jeito que vai fazer com que ela tenha que se envolver. Ué, se ela não tá dando atenção pro que você tá falando, por que você vai dar atenção pro que ela tá falando? Nossa, eu fazia isso demais. Aí eu falava, aí o resto da noite, eu falava rapidinho, aí o resto da noite era tudo falando da pessoa, de macho, de homem, que não sei o que. Ai, eu não aguento. Eu não aguento. Sabe por quê? Porque isso não me interessa. Não me interessa. E é umas coisas assim. Ai, por isso que a gente tem que andar com gente que tá alinhada. O difícil é desapegar daquelas pessoas que eram importantes. Mas quer saber? Foda-se. Na minha vida, quem é você? Sabe? Você pode ter sido muito importante, sempre vou ser muito grata. Mas assim, acabou. Tá na hora de ir. Tá na hora de ir. Se impor ali. Às vezes é necessário, sempre é necessário. Principalmente se a gente gosta da pessoa, a gente não tem que ter aquela sinceridade pra conexão ser verdadeira. Eu amo pensar isso. De conexão verdadeira. Se você tá sendo falsa e mostrando uma coisa que você não tem interesse, que você nem tá gostando, você tá sendo falso. A relação tá sendo falsa. E no final das contas, nada existe, nada é verdadeiro, né? Tudo é falso. Então o que você tá construindo? Com o que você tá gastando seu tempo, sua energia? Olha onde você tá se enfiando, com quem você tá conversando, sabe? Fala o que tem que ser dito. Ah, essa pessoa não quer me ouvir? Não, talvez ela nem me mereça. Talvez ela só não esteja conectada com o mesmo momento que eu. E tá mais que bem. Só que então, se a gente não tá conectado, por que a gente vai continuar saindo? Ou se a gente não encontra um assunto em comum que interesse a ambas as partes, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Ó, sumir. Tchau! Tá? Tchau! Ah, pelo amor de Deus. O nosso problema é que a gente insiste muito em ciclo falido. A gente sabe que tá ruim, não gosta, um perrengue pra sair, nossa, hoje eu vou ter que sair com aquela pessoa. Pois é, minha filha, mas você não teria que sair se você tivesse falado que não, né? A gente também tem essa mania de falar assim muito rápido, de se comprometer assim, não, vou, pode, conta comigo. Aí depois chega no dia e você fala assim, caralho, pra que eu fui arrumar? Pra que você foi arrumar mesmo? Pensa antes de se comprometer. Porque isso é muito sério, é muito chato você ter que se descomprometer. Mas diga uma coisa também, se for necessário, se descomprometa. Ué, normalmente a gente tá sempre colocando as pessoas à nossa frente. Por exemplo, pra mim que tô aprendendo a fazer isso de me colocar à frente na minha vida, tinha alguns compromissos que eu já tinha feito que eu tive que desfazer porque não eram mais coerentes. E sabe quando você fica... Ai, você tá sofrendo porque você não queria fazer. E eu já falei que eu odeio esse negócio do... Ai, eu tenho que... Mas no final você tem que por quê?
Você quer isso? Você escolheu isso? Ou você tá fazendo isso por causa de alguém? E aí a exceção virá a regra de novo, porque você sempre vai ter alguém, alguma coisa que quer que você faça algo por ela. Mas e você? Você vai ficando aonde? Você vai acabar se tornando a exceção pra você. E a regra vai se tornar satisfazer a vontade dos outros. E no final das contas, você nem faz a diferença que você acha que você faz. E você fica na vida dos outros. Só pra você. E aí você fica nessa assim, ah não, porque eu tenho que ir, porque senão tal pessoa vai ficar chateada. Não é assim, foda-se, mas. E eu? Eu vou ficar como comigo mesma? Sabe? Então, se for necessário, com delicadeza, se descomprometa, explique. Mas não faça uma coisa, ah, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho. Em algumas situações, exceção, né? Você faz e tal, mas em geral você tem que fazer o que alimenta a sua alma e que seja bom pros outros, né? Assim, que cultive a sociedade, nada de ruim, mas tem que alimentar a alma. A gente fica muito preocupado o tempo inteiro em agradar os outros, em, ai, o que tal pessoa vai pensar? Tal pessoa tá nem aí pra você, nem sabe seu nome mais. Quem é você na vida de fulano? Por isso que eu falo, quem é você na minha vida? Na minha vida? Pera lá, né? Eu tô aqui, eu não sou melhor do que ninguém, mas na minha vida, pô, eu sou tudo. Ora essa. Senão, quem vai ser? Você me desculpa, mas então eu tinha que ter colocado você lá no topo da minha vida? Não, ai, no topo da minha vida tô eu. Ai, você já tá querendo demais. Saiba o seu lugar também. Porque na vida dos outros, você sabe onde você tá, então tá tudo bem. Mas sério, a gente precisa parar de contar tudo. Pra que seja uma única pessoa ou pra qualquer pessoa o tempo todo, a gente tem que ter a nossa própria intimidade, os nossos próprios segredos com a gente mesmo, entendeu? Sempre tem uma pessoa que sabe de tudo da nossa vida. Tudo que a gente consegue lembrar e contar, a gente vai e conta. Tá, mas na nossa intimidade, da mesma forma que você construiu essa relação com essa pessoa, você tem que lembrar que é como se você fosse uma pessoa separada, sendo você. Eu me refiro a mim como a gente. Eu sempre falo assim, não, hoje a gente vai fazer isso. Eu não falo, hoje eu vou fazer isso. Porque é uma coisa da minha cabeça que eu fico como se eu fosse outra pessoa, mas eu tô me relacionando comigo. Então eu nunca me vejo estando sozinha. Eu sempre me vejo estando na minha própria companhia. Sabe? É uma coisa tipo assim, como se eu fosse duas, mas eu sei que eu sou uma. Mas é uma coisa mais fácil de lidar, porque aí eu. Porque, tipo assim, a gente não nasce sabendo como ser, como construir uma relação com a gente mesmo, mas a gente aprende, vai aprendendo a conversar com os outros, a ir construindo amizades. Então, por isso que eu acho mais fácil a gente se ver, não é nem com uma distância, mas se ver como, sei lá, eu não sei se vai dar pra entender. Foda-se, é o jeito que eu me trato. Depois eu posso falar mais sobre isso. Sei lá. Aí eu gosto de se referir a gente, porque parece que eu nunca tô sozinha mesmo. E tem sempre alguém comigo, mesmo sabendo que sou eu. Que eu sou duas vezes mais forte, porque são duas de mim. Umas brisas, tá? Mas, então parar de ficar falando isso pra qualquer pessoa. Ninguém tá nem aí. E os problemas são só seus, os segredos são seus, a vida é sua. Para de ficar querendo delegar os seus problemas, pedindo permissão pro outro sobre o que você deveria fazer, o que você não deve fazer. Pega e faz o que você acha certo. Talvez você seja a melhor pessoa pra saber qual atitude tomar do que uma pessoa de fora. Agora, quando você tá muito imerso numa situação, ou você tomar uma distância da situação pra você conseguir avaliá-la melhor, o que é sempre positivo, ou pedir alguém de fora que esteja um pouco mais imparcial para te ajudar a tomar essa decisão, mas mesmo assim levando isso como exceção e não como uma regra de, ai, tudo que eu vou fazer eu vou perguntar, eu vou contar tudo. Que loucura! Conta o mínimo possível. Conta o mínimo possível, fala sobre as coisas que te interessam. Problema, ninguém tá nem aí pros seus problemas, todo mundo quer mais é que você se ferre, entendeu? Porque ninguém quer te ver melhor do que os outros. Infelizmente, não é uma coisa desenvolvida pra nós de, quero te ver bem e tudo mais. Por exemplo, eu não tenho um bom relacionamento com meu ex-namorado,
Mas eu não quero que ele se ferre, não é. Eu não quero que a vida dele seja um lixo. Sabe por quê? Porque isso geraria uma pessoa infeliz. Uma pessoa infeliz vai dividir o mundo comigo. Ela tá vivendo o mesmo mundo que eu. E ela vai impactar várias outras pessoas, provavelmente de uma forma negativa. Então, mesmo pra pessoa que mais me fez mal, eu não vou desejar mal. Primeiro que eu não vou gastar nem meu tempo pensando, assim, nessa pessoa. Mas se eu parar pra pensar, eu vou tentar ao máximo cortar meus pensamentos, né, instintivos, assim, de falar, não, essa pessoa tem que se ferrar. Não, não tem, sabe que não? Porque no final das contas é um pensamento até egoísta, esse de querer o bem dela. Porque eu quero bem pro meu mundo, pro meu mundo. Não é especificamente pra ela, é só porque isso vai respingar em mim, sabe? Mesmo se eu decidir desejar o mal pra ela, isso vai respingar em mim, porque isso vai dar uma manchada na minha alma. Não é nem só o impacto no mundo que eu habito, mas vai dar uma manchada na minha alma, porque o que eu faço com o outro volta pra mim, né? E também eu vou piorar como pessoa. Então, pra quê? Pra que desejar o mal pras pessoas? Tem tanta pessoa escrota. Vamos aprender a manter uma distância. Em situações difíceis, o que eu penso é muito difícil, né? Eu falo até rindo pro meu cérebro trocar o estresse por uma coisa mais engraçadinha, né? Assim, aí eu fico assim, pô, alguém entrou na minha frente, assim, no carro. Eu penso assim, obrigada por me dar a oportunidade pra eu treinar minha paciência. Eu morrendo de raiva, mas eu fico assim, obrigada, Deus, obrigada. E também quando eu tô com algum problema, ao invés de eu falar assim, caralho, mano, aqui tá muito quente, né? Aí eu fiquei assim, nossa senhora, mas que calor é esse? Não sei o quê. Primeiro, se eu não tivesse um corpo, eu nem ia tá sentindo calor. Então, qualquer probleminha que eu tenho, eu fico assim, tá, mas esse é um problema bom. Eu falo isso de absolutamente todos os problemas. Tá, mas esse é um problema bom, porque se eu não tivesse tal coisa, eu nem teria isso. Aí eu falo assim, tem razão. Então, ai, minha perna tá doendo, porque não sei o que, não sei o que, e eu andei demais. Tá, mas esse é um problema bom, porque você tem perna, certo? Então, sempre ir cortando os pensamentos. Tanto essa coisa de desejar o mal pros outros, quanto de manifestar algo negativo, deixar algo te irritar, sabe? Se torna inabalável. E é claro, eu não sou inabalável ainda, mas eu tô treinando pra isso. E eu tô cada dia melhor. Em tudo. Porque eu tô me dedicando a fazer isso. Todo mundo consegue. Precisa de dedicação, foco, mas ninguém tá sozinho também. Pô, a gente somos todos unidos. A gente é uma parte só. Se a gente começar a se ver dessa forma, a gente vai conseguir caminhar juntos. Mas pra que tá todo mundo em guerra com todo mundo? Que coisa mais chata, véi. Vamos só tá ali um pelo outro, certo? Então é isso, gente. Obrigada pelo espaço de fala. Tô sempre muito feliz de vir aqui, dar uma compartilhada nas coisas que eu tô pensando. E espero que possa ajudar alguém. É isso. Com Deus, tá?